tarde, chegando, que delícia hoje, dia 30 de julho, terça-feira. Que seja bem-vindo, que seja bem-vinda, que delícia ter você aqui. E eu vou te fazer uma pergunta. Hoje você já deve ter visto a nossa agenda, o nosso cronograma da semana. Se não viu, corre lá na página da Vitrine, no Face e no YouTube. Aproveita que tem live todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre 12h30. E hoje nós temos aqui a presença dela, super queridaça, minha amiga do coração, linda prof e artesã, a Teca está aqui para fazer um lindo porta-panetone. Vamos recebê-la, olha, com muito uma chuva de coração. E hoje já compartilha, chama as amigas. Tá aqui. Que bom ter você, Tequinha. A gente sempre... Tempo, né? Nossa, menina, fazia demais. A gente se vê, a gente... Oi, coisa linda, tudo bem? Tequinha, coisa linda, tá esse porta-panetone. A Teca arrasou. Menina, ainda alça para você levar, Teca. Ai, você dá de presente no Natal o panetone, já comporta panetone, já é um presentão, né? Nossa, e como, hein? Eu adorei essas alças. Faz a diferença, claro, porque você vai presentear. Vou até abrir, ó. Será que tem panetone aqui, gente? Eu procurei, mas eu tô brincando. Aquelas amigas, né? Olha aí, ó. Ai, Tequinha, que lindo. Você viu, a alça é grossinha, geralmente a gente faz com alça fininha e eu quis trazer um pouco diferente, né? Dar uma mudada. Que 10! Nossa, adorei! E essa parte de baixo maravilhosa aqui, com esse tecido que é lançamento da Estilotex, tá um arraso de Natal com essas estampas. Estilotex já está com o lançamento da coleção natalina para você, artesã, professores, já aproveitarem e começarem a produzir a peça. A gente sabe que logo o Natal já tá aí, já, né? Nossa. Deu um pulinho, o Natal tá aí. Então aproveita. Eu vou aproveitar que o Wesley tá do meu ladinho, que tem tecidos lindos. Este que a Teca usou, olha que estampa maravilhosa. Pessoal que faz costura, mas também você que faz patchwork, você faz cartonagem, até se você quiser usar os quadradinhos como aplique, tá incrível esse verde também, lindo. Ô, Tati, olha o toque desse tecido, eu amei, como ele é macio, não é? Além de ser uma cor viva, o que eu mais gostei quando chegou lá em casa esses tecidos, eu não sei explicar, é tão suavezinho esse tecido, é uma delícia. Ele tem um brilho, né? Olha aqui como ele é brilhante, esse verde você consegue perceber. O toque, né, que nem a Teca falou, é verdade, ele é muito, muito macio e tem também todo um brilho trabalhado. Então, são anos de experiência que a Estilotex chegou nesse resultado. Então, ouvindo muito, principalmente as artesãs, a Estilotex trouxe um trabalho e principalmente um tecido de acabamento. Para você que faz bordado, para você que faz todo tipo de costura, utiliza tecido, a gente viu até que vestuário também você consegue com os tecidos da Estilotex. Então aproveita, confira, tem o 0800 771 8395 ou estilotex.com.br. Dá uma ligadinha, tem o WhatsApp também, vou passar para vocês, o DDD é 19 99617 3968. Aproveita para perguntar para as meninas, que são super atenciosas, qual a loja ou o armarinho mais próximo de você, que essa coleção, inclusive, já está nas lojas. E também lembrando que a vitrine aqui, nós temos na descrição da nossa live todos os tecidos de Natal da Estilotex. Então aproveita, clica, entra na página no nosso e-commerce. Tequinha, me fala já do molde, vai ficar disponível? Então, não tem molde, são só medidas, porque é só um círculo e o resto é tudo retângulo, né? Então é facinho de fazer. E outras, quem já me segue sabe que eu gosto de fazer coisa redonda, que é para justamente sair um pouco. Tem muita gente que tem medo de costurar coisa redonda, né? É verdade, não sabe medir. Lembra uma vez que eu fiz aquele cálculo para chegar no Ai, no pi? Eu lembro dessa live. Se você não lembra, assista. E tá no Instagram o cálculozinho também. Mas aqui são só medidas, é bem tranquilo de fazer. Então fica à vontade, Tequinha. O pessoal tá aqui, ó. Ai, que delícia. Manda um beijo pra todo mundo. Madalena Escotar, Elaine, Cristina. Que emoção é a gente. Olha aí, ó, Sônia Marques, Rielce, Ricardo Alessandro. Oi. Olha só. Olha aí, meu irmão, meu brother. Olha aí, um beijo pra você. Fernanda Madalena, Carmen, o Xande, Teca, sua linda. Xande,
sensacional, Xande, Elaine, Cristina. Pessoal, aqui pela primeira vez, Ruth de Oliveira, seja bem-vinda, maravilhoso. Toninho Rocha, o som está baixo, por favor, avisa pra gente que o pessoal já vai, da equipe e da nossa produção maravilhosa, já vai corrigir. Carmen, a Aziza mandou um beijo para você lá do Rio. Que bom que você está aqui. Olha aí, ó. Arlete, a Rúbia e um pessoal grande também que está conosco pelo YouTube. Um beijo gigante. Nil Delfino, um beijo para você, olha só. Nil. Não tá trabalhando, Nil? Saudade, coisa linda. O Nil tá em algum lugar do planeta. Nil, lindíssimo. E um beijo para Simone, pessoal, para Paula também. Todo o pessoal da Estilotex. É isso que eu ia mandar. Um beijo para Simone e para Paula, meninas né? Incríveis, gente. E Tequinha, por favor, fica à vontade. Bom, então, como eu falei, é um redondo só e o resto é tudo retângulo, né? Então, o redondo em si, eu fiz com um diâmetro de 21 centímetros. Mas eu, na verdade, eu peguei o meu mousepad, sabe? Uhum. E aí eu medi lá para ver quanto tem mais ou menos. Aí, entra no fundo de um panetone, entra, né? E foi tudo a partir do meu mousepad que eu fiz. A Aquele medida tapetinho aqui. do mouse. Isso. Né? E aí, você faz o redondinho. Pra gente estruturar a peça, para dar uma encorpada na peça, a gente pode usar manta R1, manta R2. R1 e R2, para quem não sabe, é que tem resina de um lado só ou resina dos dois lados, né? Uma cola que deixa mais durinha, mais encorpada. Mas pode usar feltro, pode usar acoplado. Eu aqui, eu usei acoplado, mas manta é o que mais todo mundo acha. O que é o acoplado? Esse rosinha. É o rosinha. Ele dá uma encorpada na peça. É o que usa dentro de estojinho, sabe? Ah, entendi como que ele é. Mas perfeito. Manta, eu sei que acoplado não é tão fácil de... É que a gente está em São Paulo, a gente acha de tudo, né? É verdade. Mas pode usar manta tranquilamente. É o que eu tinha no ateliê na hora. Então, quando eu vou estruturar uma peça redonda, eu coloco um TNT. Aqui eu usei... Para onde que eu mostro? E aí para o Wesley que está do seu ladinho. Aí, obrigada, até. Eu usei um TNT 150. Eu sei, aqui em São Paulo tem uma loja só que vende. Então, se você na sua cidade só conhece TNT de 70, de 80, coloca 2 vezes, sabe? Ou põe um feltro, não precisa ficar se prendendo ao TNT que eu tô falando aqui, porque tem outras formas de deixar mais encorpada a peça. Aí eu coloquei o que corresponde à manta e eu pus o tecido que eu já recortei na medida que eu falei para vocês de 21 centímetros de diâmetro. Não fica muito amarrada a medida em si, porque se você achar um prato que meça 20 centímetros, 22 centímetros, faça de qualquer forma, sabe? Certo. E aí eu até trouxe... nem sei onde que eu pus. Tá aqui. Vou aproveitar e falar para a produção, por favor... Se o som, diga você, o público também, se você está aí em casa, me diga se o áudio está bom, se deu certinho, a imagem está perfeitinha para você. Um beijo, olha só, a Estilotex já está aqui conosco, que delícia. Nil Delfino, um beijo para você, meu parceiro. Bom, então quando você faz o fundo da peça, você costura, mas com uma margem muito pequenininha, porque é só para segurar o tecido na manta, um TNT, tá? Não precisa usar nem o calcador da agulha, põe a agulhinha mesmo, vai no olho, só para segurar. Às vezes pode não costurar torto, mas isso não vai aparecer depois, tá? Certo. E aí quando você segura o tecido, aí sim você recorta tudo aqui, tira a sobra, né? Refila, como o pessoal fala. E aí você vai preparar o retângulo que corresponde a essa lateral aqui, o corpo do porta-panetone, que é um retângulo. E aí você vai fazer a mesma coisa. Você pega o TNT. Eu trouxe miniatura aqui para aparecer no vídeo, para ficar mais fácil, né, Tati? Certo, senão são peças muito grandes. Aí você põe o TNT, a manta por cima, o tecido e faz essa mesma costurinha assim na lateral, só para segurar o tecido na manta, do mesmo jeito que eu fiz o redondinho. Feito isso, você vai costurar e vai deixar ele, retangular mesmo, né? Vamos fingir que aqui já está na estrutura assim. Aí você vai costurar, deixa eu tirar daqui de cena para não confundir. Aí você vai costurar aqui na lateral, você vai dobrar frente com frente e vai costurar aqui na lateral. Então, à medida que eu vou colocar tudo aqui embaixo do vídeo depois, tá? Para fazer esse panetone igualzinho ao meu. Aí você vai costurar aqui com uma margem de 1 centímetro. Todas minhas medidas tá para costurar com margem de 1 centímetro. Feito isso, você vai fazer piquezinhos na metade
para poder centralizar e encaixar no redondinho, tá? Então, eu vou costurar aqui só para dar uma ideia de como é o redondo, porque, na verdade, eu acho que montar esse corpo em si, a estrutura, talvez já não seja segredo para muita gente, né? Será que é novidade para alguém que está começando agora na costura? Olha, que está chegando aí, fala pra gente. Beijo para todo mundo. Olha, eu vou centralizar o redondinho e vou encontrar o meio da peça, dando piquezinhos pequenininhos, nada de toletão, né? Nada de se empolgar, só nas 4 partezinhas do círculo e também no retângulo que a gente acabou de costurar. Então, faz os piquezinhos. E aí tem um pique nessa ponta, aqui é a própria costura, e aí a gente vai encontrar esse pique que eu fiz agora com a costura para achar os outros 2 piquezinhos, porque aí a gente ia achar 4. E aí a gente vai encontrar esses piquezinhos com esse círculo e vai prender com o alfinete, vai segurando com o alfinete, dá toda a volta e costura. Tem gente que gosta de costurar vendo assim, tem gente que gosta de fazer pelo fundo, tanto faz, você vai achar o seu jeito de costurar. Eu, particularmente, eu gosto de costurar assim, sabe? Aí eu vou costurando tudo, só que o bom é você prender com alfinete. Prende tudo, não tenha medo do alfinete que você vai conseguir fazer. E aí a gente chegou nisso aqui, ó, eu vou desvirar. Fiz com margem de 1 centímetro, costurei. Quando eu vi que faltou uma costura, refiz a costura e ficou desse jeitinho. Depois que eu costurei tudo, aí eu fiz piquezinhos em toda a volta para não ficar repuxando o tecido depois, tá? E aí eu fiz isso tanto no corpo, no tecido principal, que eu tenho mania de chamar de tecido A, tecido B, tecido C. E eu fiz isso também no forro, tá? A mesma base redondinha embaixo e o corpo todo ao redor com as mesmas medidas. Então, agora a gente vai reservar, porque agora a gente vai fazer uma coisinha que chama enforcador. Olha que nome, uau, Tati, né? Que mórbido. Que é verdade. Que corresponde... Ah, vamos lá. Quer mostrar esse daqui? Que corresponde a isso aqui. Naquela escola que eu frequento, sabe que eu faço os cursos sempre lá, eles ensinam assim. Essa tirinha aqui é o enforcador, né? Olha só, tá? Enforcando, certo? Então, isso aqui é o enforcador. Essa tirinha você pode fazer com fita de cetim, com barbante. Eu trouxe várias opções aqui, ó. Viés também. Com viés. Esse cordão que é mais enceradinho, ele corre bem também. Você tem várias opções de fazer o cordão. Ou fazer o enforcador, né? Ou fazer com a tirinha. Tem 2 formas de você usar o próprio tecido. Eu, particularmente, Tati, eu acho mais charmoso fazer com o próprio tecido. Eu acho que dá mais um charme na peça, né? Então, esse enforcador, essa tirinha, tem 2 formas de fazer. Ou você costura, como eu costurei aqui. Você pega um retângulo, né? Ele mede 90 centímetros por 5. E aí costura aqui, encontra frente com frente, dá uma costurada e vira o tecido. Esse aqui é muito fininho, mas eu costumo usar, lembra daquela mangueirinha que eu sempre uso para virar as peças? Vira assim? Boneca? É. A gente pode encontrar também. Isso, ou você vai na loja de material de construção mais perto dessa casa. Isso aqui eu gastei R$3, porque eles vendem 1 metro de mangueira no mínimo, né? E 1 metro de mangueira me rendeu 3 parzinhos desse, por R$3. Você acha? É muito baratinho, né? Isso te ajuda a virar. Tenho vários vídeos que eu mostro como é que eu uso essa ferramenta. E o pauzinho você consegue... Isso chama cavilha. É aquele pauzinho de gaiola, sabe? Certo, né? Sim. Que também vende por mínimo de 1 metro. E aí, tem vários vídeos meus que eu mostro como virar essa alça aqui, tá? E ou você faz assim, ou você faz de outra forma. Se você não tem como virar, acha que é muito fininho, a mangueira que você vai achar não é tão fininha como a que você achou na loja de material de construção, você corta a mesma tira de 90 por 5 centímetros. E aí você vai, o que a gente chama de encontrar beijando. Olha que romântico, né? Hoje cada frase linda, hein? Que é o quê? Você vai pegar
o tecido vai chegar na metade. É bom com ferro de passar, né? Chegou na metade aqui. Aí essa partezinha você vai até a metade. Do outro lado até a outra metade. E aí agora que você encontra beijando, ó, que é fazer isso. Precisa mostrar de novo? Não, perfeitinho. E aí você vai passar uma costurinha, aqui para fechar. E depois do outro lado para ornar, né? Para não ficar uma costura só, né? Eu particularmente não fiz aqui no meu, não é? Eu ensino e não faço. Olha, como assim? O que você fez aí, Teca? Eu não fiz essas costurinhas nas laterais, eu deveria fazer. Por que tem que fazer? Porque do jeito que tá aqui, se eu não passo essas costurinhas nas laterais, quando eu vou lavar, ele depois começa a enrolar assim, sabe? Certo. Fica tudo enroladinho. E quando tem essa costura, além de dar um acabamento na peça, assim, ela vai deixar sempre assim, ó, retangularzinho, achatadinho, sabe? Não vai ficar embolando, tá bom? Então, nós fizemos o enforcador. O que falta agora é fazer essa faixa maior aqui e o canal do enforcador, que é por onde vai passar essa tirinha que fecha o porta-panetone. Então, vamos fazer essas duas partes agora, tá bom? Então, vou pôr mais pra cá agora. Por aqui. Ó, lembrando que o pessoal que tá perguntando no Face, aqui as redes sociais da Teca, Teca é Teca com K, e você está no YouTube, tá no Face, no Insta. Ai, no Face eu nem lembro de entrar, Tati. Ó, pessoal, procura a Teca. Eu tô viciada no Instagram, que coisa, né? Procura, mas são duas, Sim, mas são eu tô mídias lá. que a gente, né, Face, Instagram, YouTube, Sim. Vai lá para as redes sociais. Bom, então, o canal do enforcador é uma tirinha, deixa eu ver, eu tô com as medidas aqui. Justo o canal não pus a medida. Eu vou pôr agora. Ou eu posso medir rapidinho, né? Sim, até o pessoal que está perguntando tem também. 28 centímetros. A Sabrina Bueno, se vai disponibilizar as medidas, depois a gente vai pegar com a Teca e as meninas da produção, a vitrine, a gente disponibiliza hoje na nossa página, tá. Pode ser? Se não, eu leio aqui rapidinho. Então pode ler também, mas a gente disponibiliza ainda hoje. Tá. Ó, a base então tem 21 centímetros, né? O redondo de diâmetro. O corpo, que é esse retângulo aqui toda a volta, ele tem 20 centímetros de altura por 70 de comprimento, certo? Certo. Depois, essa faixa que nós vamos fazer agora, onde vai o canal do enforcador, essa parte verde aqui, Sim. ó, o verde maior, ele tem 15 por 70, porque ele também vai dar a mesma volta. Então, o corpo tem 20 e o verde que vai aqui em cima tem 15. Se colocar ele em pé, vai ter 35, assim, certo? E esse vermelhinho que você está pegando agora, ele tem 28 por 8. Esse vermelhinho. E são duas partezinhas. Assim como o verde, são 2 pedaços e o vermelho são 2 pedaços. A alça é uma sugestão minha, que a alça você pode fazer do jeito que você achar mais bonitinho. Eu fiz ela bem gordinha, que eu gosto, acho que fica fofinha. Isso. E ela tem 12 por 42. E eu cortei 2 vezes também. Certo. Então, vamos fazer o canal do enforcador, que é onde vai a tirinha. Parece um nome meio estranho, né? A gente fica meio assim... Mas é assim, nas escolas de costura mesmo, ensina desse jeito, né? Então, eu estou repetindo para... Né? Bom, então, esse canal onde vai a tirinha aqui, a gente costura nessa lateral 1 centímetro e já pode passar a costura. Se você quiser deixar um pouquinho menor, você pode virar de novo e deixar um acabamento melhor e fazer uma costurinha aqui. Eu, particularmente, só fiz com uma. Porque com uma voltinha, passei uma costura aqui e depois eu dobrei, tudo vai no ferro de passar que fica tudo mais bonito, né, Tati? Verdade, dá uma segurança também, né, na hora da costura. Sim. Aí eu faço 2 dessas e vou deixar a parte que eu vou fazer essa parte verde maior que tem 15 centímetros. Certo. Então eu cortei 2 pedacinhos, Tati. 2 pedaços, né? E essa cor tá linda, incrível. Ai, tá demais, eu adorei. Lindo. E aqui, ó, o que eu vou fazer nesse retângulo? Eu vou encontrar o centro dele, da peça,
encontrar o centro, certo? Só que aqui eu tenho que primeiro considerar 1 centímetro de costura, porque aqui eu vou fechar ele. Assim como eu fechei o corpo do porta-panetone, aqui tem que fechar, certo? Só que então eu vou desconsiderar esse 1 centímetro, a margem de costura, e vou encontrar o meio da peça. Oi, tá a minha mão na frente. Daqui da margem de costura para cá, eu vou encontrar o meio, certo? Perfeitinho. Então, ficou o meio aqui e o meio aqui. Quando eu fiz o piquezinho junto, dobrado, apareceu o meio de cada lado, de cada metade. Dá para entender? Tá. E aí, eu vou pegar o meio dessa peça vermelhinho, vou fazer o piquezinho e vou posicionar aqui, ó. Em cada piquezinho que eu fiz. Eu vou só terminar essa costura. Pena que vai ficar verde, que tá a linha verde. É bom usar a linha da mesma cor, né? Para sumir um pouco. Não ficar tão visível. Ó, professores aqui, um beijo, Roberto Lopes, aqui prestigiando, que delícia, professora Teca, beijo. Eu acho tão bonitinho o Roberto, que ele tá sempre lá no meu Instagram, ele dá umas curtidas, faz uns comentários. Professor incrível, parabéns, ele é demais. Roberto, também faz peças lindas em patchwork e renda renascença. Olha, e o pessoal que está perguntando aqui, Nelba Ribeiro, o vídeo vai ficar disponível na página do Face e do YouTube, lá da vitrine do artesanato. E você pode rever quantas vezes você quiser. Isso que é bom, né? Dá para ver depois com mais calma, ver as medidas. Dá para fazer em tempo real. Dá mesmo. Então, depois que eu faço isso, eu vou colocar frente com frente do verde e vou passar uma costurinha aqui em cima. Se você achar que você prefere costurar primeiro esse vermelho aqui embaixo, tudo bem. Mas eu já vou fazer direto, tá? Às vezes a gente se acomoda, né? A gente fica, ai não, eu tô acostumada a fazer de um jeito. É bom arriscar de vez em quando. Dá para costurar tudo de uma vez? Vai dar tudo certo? Claro! E costurar é muito bom, ó. Você tá vendo essa Janome 2008. Essa é a 2008S, gente. Ela tá aqui na página da vitrine do artesanato. Tem vários pontos decorativos, super silenciosa. Tá na descrição dessa live. É macia essa máquina. Macia, né? Olha. E você continua costurando, Tati? Ah, eu continuo. A máquina me engatou aí. Eu realmente me apaixonei pelo barulhinho da máquina. Nos finais de semana, às vezes eu sempre tento fazer uma pecinha. Mas você tá fazendo o quê? É utilitário? A coisa básica, né? Acessórios, assim, bolsinha, necessaire. Outro dia eu costurei um tecido numa toalhinha de lavabo. Fiquei toda feliz. Ah, que legal! Parabéns, nossa! Olha, eu costurei toda empolgada, sem linha. Sem linha? Tá enxergando aí? Tá aqui, Ai, com quem que já aconteceu isso, né? Olha, nossa não, senhora. a gente fala, a máquina de costura, quem sabe, tem que conversar com ela antes, né? Tem que ter um bom relacionamento, falar, vai dar tudo certo. Fica boazinha. Mas depois você conhece sua máquina, né? Você sabe até os barulhos, você sabe por onde... o que está acontecendo com ela, se ela está travando. As minhas máquinas não têm nome, elas têm números. Ah, é? Tem a máquina 1, a 2. Tem gente que põe nome na máquina, né? Olha, eu tenho que falar, né? Eu tenho uma Janome e eu customizei ela. Eu tinha um gatinho. Uma decoração que eu tinha ganho, daí peguei lá cola quente e colei nela, customizei a minha máquina. A doida, né? Tem gente que pinta mesmo, né? Pinta de rosa, de amarelo. Ó, lembrando que esse tecido maravilhoso é da Estilotex, tá? Aproveita, liga para as meninas 0800 771 8395 ou WhatsApp DDD 19 99617 3968. Tecido coleção Natal, lançamento, já está nas lojas. A gente podia um dia marcar de ir lá, né, com a Simone. Ah, eu super topo. Podia ir nós duas lá. Eu vou mesmo, fazer sem bagunça. convidar, sem nada. Eu tô brincando, precisa convidar, gente. Depois de costurar assim, a gente vai fechar pro lado menorzinho, né, do verde. Vocês entenderam? Vou voltar aqui, ó, só porque às vezes passou rápido. Então, já tá costurado, então eu vou fechar frente com frente e vou passar uma costura de 1 centímetro que eu comentei com vocês que tinha deixado a margem, né?
Se você quiser encontrar aqui o meio com o alfinete, só para garantir. E aí passa uma costurinha. E daqui a pouco a gente vai usar o braço livre da máquina. A minha particularmente... Olha, de novo essa danadinha escapou. É que, sabe o que é? Eu tô usando esse cone. Uma professora falou, não sei se faz sentido ou não, ela falou que ela tinha máquina industrial. E a máquina industrial, a doméstica, você tem que lembrar sempre de deixar a linha com folga, a linha longa. Ah, é que esse cone tá sem nada para segurar ele, né? Então ele tá andando para lá e para cá, e aí ele se empolga e vai embora, né? Olha, um beijo, Tadeu. Obrigada por você estar aqui, Tadeuzinho. Um beijo pra você, coisa linda. Tadeu, nosso querido aqui. Olha aí. Pessoal do YouTube também. Beijo. Lá no Chile, a Miriam Rojas. Difícil falar o sobrenome dela, hein? Você viu? O R e o J? Nossa Senhora! Pronto, e feita essa costura, agora a gente vai virar para fazer uma costurinha de acabamento. É bom passar também, né, para deixar mais acertadinho. Nossa, quando a gente passa, é uma bobeirinha. A gente acha, não, preguiça, levantar pela no ferro. Mas ajuda tanto na costura, facilita muito. Fica tudo retinho, durinho, às vezes não precisa nem alfinetar. O que eu falei de usar o braço livre agora é para fazer uma... Aqui, né? É para fazer uma costurinha aqui de acabamento. Então, eu sempre falo para minhas alunas, a gente quando costura por dentro, a gente costura com 1 centímetro de margem, né? Aqui eu fiz ele grandão, assim, essa margem, tem 1 centímetro. Quando eu vou costurar, deu para ver? Deu, né? A costura aqui de dentro tem 1 centímetro. Então, quando eu vou costurar agora aqui por fora, se eu costurar com os mesmos 1 centímetro, vai correr o risco de, às vezes, passar aqui por fora a costura e não vai pegar esse pedacinho que eu costurei anteriormente. Então, agora é o momento da gente costurar com meio centímetro, com o pé de máquina mesmo. Aí você muda lá na sua máquina, porque se antes foi 1 centímetro lá dentro, se a gente faz com meio centímetro agora, a gente tem a certeza que a gente vai pegar aquela costura anterior. Então, além de ser uma costura de acabamento, é uma costura de reforço. Você está passando 2 costuras no mesmo lugar. E aí a gente usa o braço livre da máquina e vai passar uma costura toda a volta aqui para fazer esse acabamento e esse reforço, tá? Se eu tivesse passado, ia ficar muito melhor, né? Mas eu vou só para acelerar aqui. Lembrando que daqui a pouquinho a gente está finalizando e você já vê essa peça prontinha. Olha, um beijo, Mônica Barros, prof. querida. Rita Vloete, um beijo para você aí da Vila Maria, querida, um beijo. E a Bebés de Portugal, um beijo. Pronto. É bom esse braço livre, né? Muito bom, super útil. Na minha não tem. A gente acaba se virando, mas quando tem é uma facilidade. Então agora nós vamos montar a peça, pode ser? Claro, por favor. A gente coloca a frente do tecido principal com frente do forro. Então vamos vestir. E aí, quando tá vestidinho aqui, a gente vai procurar as costuras para elas se encontrarem. Cadê que tá vestidinho? Ó, tá essa costura do tecido principal com essa costura do forro. Aí a gente encontra bonitinho para ornar, né? Para ficar bem. E aí a gente vai passar uma costura em toda a volta. Ó, tá encontrando os piquezinhos, o pique do forro e o pique do tecido principal. Aí a gente pode usar o braço livre de novo, já que estamos, né? Vamos aproveitar. E aí passa uma costurinha. Ah, uma coisa que eu esqueci. Desculpa, gente. Tem que pôr a alça antes, né? Ah, certo. Essa alça vermelhinha aqui. Esquecendo de pôr a alça. Vamos ver onde que tá minha... Você precisa de alguma coisa? Até aqui. Ah, tá aqui, ó. Só para mostrar como eu fiz essa alça grossa. Eu peguei aqueles 12 por 42, dobrei frente com frente
E por dentro eu vou pôr uma manta, um feltro, duas faixinhas de feltro, para deixar fofinho, para evitar de usar aquele cadarço que a gente costuma usar, sabe? Esse aqui, ó. Esse é aquele cadarço que a gente conhece, né? Certo. Mas se você não tem na sua cidade, não tem na sua casa, você quer fazer, faz com feltro, com manta também. E eu decidi fazer com 5 centímetros por dentro. Então, eu marquei até aqui com lápis para saber aonde que vai chegar os 5, né? Para não costurar antes disso, para evitar de ter problema na hora de passar ele aqui. Aí eu vou costurar. Vou até costurar com uma folguinha. Vou virar a peça e vou vestir ele. E vou passar por aqui dentro. Fica muito fofinho. E depois que eu faço isso, eu vou passar duas costurinhas aqui nas laterais e fazer acabamento. E aí eu vou colocar aqui dentro. Da metade da peça, eu calculo 4 centímetros para cada lado e ponho a alça. Então, vamos pôr no olho, só pra gente dar uma aceleradinha aqui. Aí, Tequinha, ó, lembrando que fica com a gente. E se você quiser também, outros dias terão live aqui. A gente, até a Teca vai estar na Mega também. Nossa Senhora, vou estar lá todos os dias. A gente vai se encontrar lá, Tequinha. Comer um pão de queijo lá. Pronto, e aí sim a gente consegue fechar com o forro aqui. Vamos fechar rapidinho. Por toda a volta. Eu gosto de deixar o forro por fora para costurar, acho que facilita para visualizar. Eu tô costurando no olho, eu não prendi nada no alfinete, mas é só para dar uma noção, ó. Começa a querer costurar com pressa para não estourar a live. Mas só para dar uma noçãozinha, ó. Vai dar um dentinho aqui, mas tá bom. Aí tem que abrir aqui uma lateralzinha do forro para a gente poder desvirar a peça. Podia ter deixado antes também, né? Já costurar essa lateral, já com a abertura aqui. Ó, Verônica Silva, prof querida, tá aqui com a gente. Um beijo para você. Deise Miranda também, um beijo. E a sua mãe, Tati? Tá bem, graças a Deus. Tá fazendo crochê. Oh, que legal. Bom, vai nascer a peça. E aí a gente vai colocar por último. O pessoal tá perguntando, a Teca esqueceu de colocar o canal do enforcador, né? A gente falou tanto. Né, por último. Depois que tá montado o corpo com o forro e com as alças. Ai, ó, que linda. Já ficou um cestinho, certo? Certo. E aí agora, a gente... um alfinetinho que me furou tá aqui, né, safada? Ai, tô vendo alguns aí, Tequinha. Tem um na alça aí, não tem, que eu tô enxergando? É verdade. E agora a gente vai vestir esse canal do enforcador com ele já pronto. Deixa as alças lá pra dentro. E vai passar toda uma costura. Passa esse aqui pra dentro certinho, ó. E vai passar uma costura aqui. Vou só alfinetar. Não vou nem costurar, já vou mostrar no outro. Passa tudo certinho no ferro, vai segurando no alfinete toda aqui a volta. Deu pra entender que é na frente mesmo da peça, né? Certo. A peça tá aqui embaixo, ó. Já tá virada certinha como a gente olha ela pronta. E estamos vestindo esse canal do enforcador aqui. E vamos fazer tudo isso e vai passar uma costurinha aqui, de 1 centímetro. Agora vamos pegar aquela peça pronta para mostrar a costura. Eu vou até tirar o falso panetone para eu desvirar a peça e mostrar como é que tá essa costura. Ó, aqui não tem nada
de costura aparente, não precisou usar viés, nada. Essa lateralzinha foi por onde eu abri. Eu aqui só passei uma cola, eu amo cola de tecido. Não costurei nem nada. E essa cola de tecido segura bem e você pode lavar que não vai abrir, certo, tá? E o enforcador tá aqui. Quando a gente costura, depois que a gente costurou ele, ele tava assim, ó. Ui! Ele não tava assim como tá agora que eu costurei ele, ó? Sim, perfeito. Eita, Lelê. Ele tava assim, eu costurei, certo? Certo. Aí eu virei ele pra dentro e aí eu costurei aqui, ó. Eu deixei com uma margenzinha de 1 centímetro para fazer esse acabamento e passei uma costura aqui, ó, escondidinha. Então, depois que você costurar assim, você passa essa peça aqui para dentro, vai ficar assim, e aqui você segura com 1 centímetro, se você quiser fazer com meio centímetro, e passa uma costura entre esses dois tecidos, que mal dá para ver, tá vendo? Certo. E aí você firma, aqui dentro tá tudo bem acabado, ó. E você não vê nada de costura. E acabou! Uau, facinho, gente! Você viu? Olha, um beijo pra Tadeu Gomes, grande Tadeuzinho. Deise também, Miranda, parabéns, Teca. Nelba, precioso, muitas graças. Olha aí, ó. Beijo grande, Nelba parente. Ribeiro. É parente da Teca. Olha aí, ó. Todo mundo que tá aqui, the best. Todo mundo, vocês. Obrigada de coração. E Teca, quer deixar suas redes sociais mais pra firmar também? Você tá no Insta? Isso, Insta, YouTube e Facebook. Tudo tá também. como Estúdio Teca, estúdio com S mudo e Teca com K. Perfeito, E olha. se vocês forem pra Mega, Isso também. procure a gente, né? Vamos tirar foto nós duas? Vamos, vai estar lá todos os Fazer dias. todos os Ó, dias. lembrando que a Mega é isso mesmo, começa sexta-feira agora, dia 3 de agosto. Dia 2. Dia 2, é verdade. Não sei porque eu tô com né, toda hora eu tô falando dia 3. Dia 2 de agosto e vai até dia 7 de agosto. Lembrando que a partir das 14 horas na sexta-feira é aberto para o público. Vá, nós estaremos lá, eu, Teca e eu, o pessoal inteiro da vitrine, Estilotex, todos nós. E estamos louquinhas para tirar um beijo e a gente foto. fazer uma live lá junto. Uma baguncinha. Vamos! Teca, obrigada de coração. Muito Bom te ver, obrigada. viu, Muito Tati? bom te ver também. Adorei, tava com saudade. Também. Ó, um beijo pra vocês que estão aí. Lembrando que amanhã tem live? Tem, sim, senhor. 12h30. Corre pra página da vitrine no Face e no YouTube. Obrigada demais. Estilotex, obrigada, equipe. Beijo! Joãozinho!